Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos agora iniciar um projeto de novos vídeos, onde a proposta é selecionar notícias extremamente relevantes que aconteçam ao longo da semana e que se encaixem aí no rol de assuntos que interessa ao nosso curso, tá? Que façam parte do cenário geopolítico e geoestratégico contemporâneo. Tá? Eu espero realmente que esse projeto que inicia-se agora seja um projeto que agrade e que esteja longo. O primeiro tema escolhido foi a visita de Lula à Casa Branca que ocorreu na semana passada. Tá? Então, isso nós vamos tentar assimilar o que tem nessa visita que nos interessa diante do cenário que apresenta a nova ordem mundial. Tá? Nós vimos a repercussão, várias notícias, desde êxtase falando da grande atitude do presidente, desde outras pessoas chamando de fiasco. Nossa proposta não é entrar no cenário político, e sim no campo das relações estratégicas e geopolíticas entre os países. Ok? Vamos lá? Nós vamos iniciar, então, falando sobre o cenário brasileiro atual. A primeira característica que esse momento requer é afirmar que o Brasil se encontra muito mais próximo da China do que dos Estados Unidos. Essa parceria com a China ampliou muito ao longo das últimas 2 décadas. Atualmente, a China é um grande parceiro, o maior parceiro comercial disparado do Brasil e também um grande parceiro no cenário político. Nós fomos, o Brasil, de uma maneira geral, foi abandonando a política e o comércio das indústrias norte-americanas. Evidentemente, isso traz uma consequência bastante interessante para essa reunião. Nesse mesmo cenário, a gente pode dizer que o atual governo também já afrontou bastante o atual governo norte-americano. A Lula já chegou a chamar o Trump de neofascista, se postou contra as ações em Israel e na Palestina, se postou contra as ações no Irã. Então, essa postura assim, conflituosa desses dois presidentes é bastante clara. Ainda nesse cenário, cabe registrar que tem autoridades brasileiras que estão sob penalidades impostas por Trump. Embora a lei Magnitsky já tenha sido revogada pelo Trump, ainda existe sim uma gama de autoridades, que são várias autoridades, que fazem parte do governo, inclusive, que estão com seu visto suspenso e não podem entrar nos Estados Unidos. Aconteceram casos recentes aí de pedido de extradição negado, policiais federais nos aeroportos com problemas, etc. Tudo que saiu na mídia sempre, evidentemente, tem um viés nesse encontro. Também não é possível descartar que nós estamos em um ano eleitoral. Embora esse não seja o foco desse vídeo, não tem como negar que essa questão influencia muito nesse encontro. Agora, os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm rivalizando com a China já há mais de uma década, ou mais, talvez 2 décadas. Tá? Existe uma percepção pelos norte-americanos que estão perdendo a hegemonia global, principalmente no campo econômico e no campo político. Tá? Então, inclusive, assim, a maioria das decisões da ONU tem sido favoráveis à China, a maioria dos países do mundo tem a China como maior parceiro comercial, e isso é uma grande preocupação do atual governo, que já expressou isso, inclusive não só por palavras, mas por muitas atitudes afrontando efetivamente os interesses chineses. Nesse cenário, então, o Donald Trump adotou o programa Make America Great Again, buscando realmente que os Estados Unidos voltem a ter uma situação de maior presença mundial, se não de hegemonia. Tá? Então, várias ações do governo atual estão realmente voltadas nesse sentido. Quanto ao cenário mundial, diversas mudanças ocorreram nos últimos anos. Tá? A pandemia, dois grandes eventos transformaram a visão que se tinha sobre a globalização. A globalização e a grande interdependência entre os Estados parecia algo que revolucionário, que não ia deixar mais nem permitir que houvesse mais guerras. Pois bem, a pandemia e a guerra da Rússia e a Ucrânia mostrou bem claro que não é para as grandes potências esse fenômeno de interdependência não é tão interessante assim. Tá? Visto a Europa, né, que dependia muito do gás e do petróleo russo e teve grandes problemas com sua geração de energia, teve que se adaptar a isso, e a pandemia, que também mostrou que a dependência de chips também foi um problema muito grave para as empresas. Então, existe uma nova visão a respeito desse cenário geopolítico.
Então, diante desse diagnóstico, a preocupação das grandes potências é gerar autonomia, a globalização, mas com autonomia. Então, isso vai reduzir, sem dúvida, o processo de globalização. As ações de Trump, obviamente, caminham muito nesse sentido, né? Inclusive ações claras, recentes. Né? A tarifa, por exemplo, o aumento da tarifa de impostos, obviamente reduziu o comércio mundial nesse sentido, e a proposta é usar a tarifa realmente para trazer empresas de volta para os Estados Unidos, buscar autonomia, não é só questão de geração de emprego. Tá? Trump tem lutado para trazer as empresas, claro que isso no campo social gera empregos e é positivo para a população norte-americana, mas principalmente as empresas fabricando os seus produtos dentro do território americano, isso gera uma autonomia geopolítica que surge como uma necessidade contemporânea. As ações da Venezuela, por exemplo, evidentemente caminharam nesse sentido. Tá? Então, a posse, o direito de exploração, pelo menos, do petróleo venezuelano é uma grande garantia no cenário energético norte-americano. E tiveram a prudência de, antes de fazer o ataque ao Irã, fazer o ataque à Venezuela e tomar posse do direito dessa exploração. Tá? Nesse mesmo escopo se encontra a manipulação e obtenção de terras raras. Tá? Um território norte-americano extremamente benevolente, serviu de palco para uma grande civilização desde o início da sua colonização, do seu surgimento, mas terras raras os Estados Unidos não dispõem. Quem dispõe, o maior país que mais dispõe de terras raras no mundo é a China, tá? E o segundo é o Brasil, o que evidentemente não é por coincidência. Tá? Então a China explora já as suas terras raras com sua própria tecnologia e praticamente monopoliza esse direito. Com a entrada das terras raras do Brasil nesse cenário, se a China tomasse conta ou tomar conta dessas terras raras, os Estados Unidos terão um grande problema frente à China e não tenha dúvida que o Trump quer evitar exatamente isso. Nesse caso, não tem como negar que a atitude de Trump é pragmática. O Trump quer, sim, oferecer alguma coisa em troca do direito de explorar terras raras no Brasil. Tá? O que vai acontecer diante disso, a gente não tem certeza ainda. Tá? Mas a intenção claramente é essa. Assim, isso ficou mais claro até, inclusive, que o Brasil como partícipe disso. Né? O Congresso brasileiro, às vésperas aí da visita do Lula, aprovou às pressas o direito à exploração dessas terras raras. Né? Já há pouquíssimo tempo, acredito que menos de um mês, uma empresa norte-americana comprou uma grande mina de terras raras. Então, esse processo está em andamento. Né? E, curiosamente, a visita de Trump, ou melhor, de Lula a Trump, ela ocorreu uma semana antes da visita de Trump a Xi Jinping. Uma visita extremamente importante para decidir destinos de países, né? Mas o Trump, na minha opinião, ele quis chegar lá com uma carta na manga. Então, ele quis chegar lá já com a posição do Brasil plenamente esclarecida, já que o grande objetivo agora, sem dúvida, são as terras raras. Então, duas coisas. Trump vai chegar na China com esse trunfo na manga, ou já sabendo que tem que negociar em condições mais desfavoráveis. A gente não sabe qual foi o resultado da reunião. Por quê? Os resultados não foram divulgados. Normalmente é uma coletiva de imprensa, né, há uma declaração conjunta, não foi feito nada disso, com certeza propositalmente, e, portanto, a gente só pode especular, só pode presumir uma série de coisas, concluir em fatos, por enquanto não é possível. Então, a possibilidade de cooperação envolve aí aspectos políticos em troca de ganhos econômicos. Então, uma concessão na exploração dessas terras pode estar envolvido junto com uma redução das tarifas, ou até mesmo a possível aproximação de Trump, o que favoreceria o cenário político no ano eleitoral. Não dá para afirmar nada. Seria, evidentemente, a contragosto de Trump. Nessa mesma linha tem um outro aspecto a ser considerado, que a gente não abordou até agora, mas que é o combate ao tráfico internacional de drogas. Né?
uma das bandeiras de Donald Trump, então isso pode vir a calhar, porque vai ao encontro, inclusive, de ambições brasileiras, né? Mesmo que o Brasil não tenha ainda tomado parte daquele fórum que foi criado pelos Estados Unidos, com países latino-americanos, mas uma redução dos índices de criminalidade do Brasil também cairia bem para o cenário brasileiro atual. Poderia ocorrer até um apoio de Trump a investimentos norte-americanos, de empresas norte-americanas aqui no Brasil, mas isso parece realmente algo bastante distante e difícil de ser conseguido nesse momento. Tá? Não, a posição de Trump e Lula, com as diferenças que ele tem, estimular investimentos maciços no Brasil, não me parece que seja uma cartada, mas em política a gente não sabe tudo o que pode acontecer. Agora, no final disso tudo, temos uma certeza. Né? Isso vai ajudar o Brasil a manter a sua posição, a sua função na divisão internacional do trabalho. Tá? Fornecendo matérias-primas básicas e semi-industrializadas, tá? As terras raras vão entrar no rol daqueles produtos vendidos no Brasil sem a devida valorização. Vamos continuar exportando algodão para comprar tecido, exportando ferro para comprar aço e agora exportando terras raras para comprar chip, só reforça essa posição brasileira, infelizmente. Então, essa extração e venda dessas terras raras, ela pode trazer sim um ganho político e até mesmo econômico, sem dúvida, né? Vai gerar um recurso bastante interessante nesse momento. Mas, assim, contra tudo que se imagina na questão de soberania, de autonomia nacional, de ambições no cenário internacional. Há que se ter uma negociação, pelo menos em troca de tecnologia, para poder agregar valor a esses produtos. Né? A gente está só especulando, mas eu sinceramente não acredito nessa possibilidade. Nós vamos sim exportar pedras raras in natura sem usar tecnologia de ninguém e sem agregar valor a esse mais uma grande exploração do Brasil. Ok, gente? Era isso então que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham apreciado. Até a próxima e um forte abraço.